Olá, pessoal. Olá, pessoal de Topografia A, Engenharia Civil e Ambiental. Tudo bem com vocês? Nós vamos iniciar agora aquilo que será, então, a parte 7 da nossa disciplina, da nossa apresentação da topografia, né? Onde nós vamos tratar com vocês sobre a questão da utilização dos levantamentos altimétricos. Nós vimos em aulas passadas, aqueles levantamentos altimétricos, né, os nivelamentos, nivelamento trigonométrico e o nivelamento geométrico. Então, nesta parte agora aqui, nós vamos mostrar para vocês um pouco da utilização desses levantamentos altimétricos. Uma das coisas importantes para a gente na engenharia de um levantamento altimétrico é a questão da construção dos perfis, né? Perfil é caracterizado como sendo a representação gráfica, então, do nivelamento. Seria, então, o resultado do nosso nivelamento representado de forma gráfica, representado graficamente. Se vocês resgatarem aí a nossa parte 6, né? A última aula, principalmente a última aula em que nós apresentamos para vocês aquela parte do nivelamento geométrico, vocês viram que nos exercícios, nos últimos, nós desenhamos com vocês como que seria, então, os desníveis entre os pontos no terreno. O que fizemos lá foi um croquis, isso que é chamado, quando se tratar de um desenho tecnicamente perfeito, de perfil. Bem, para que nós vamos usar, então, esse perfil? Para que nós vamos usar, então, essa representação gráfica do nosso levantamento altimétrico? Ele será bastante importante quando nós estivermos tratando do modelado terrestre. Modelado terrestre são as questões associadas ao relevo, né, que há, então, na superfície terrestre. Nós vamos associar o perfil às chamadas curvas de nível. Nós vamos trabalhar com vocês em curvas de nível numa próxima oportunidade. Mas quando nós associamos curvas de nível com o perfil, nós conseguimos, então, um estudo, né, do relevo, um estudo do modelado terrestre. Também, e essa vai ser a parte que nós vamos abordar com vocês nessa primeira oportunidade, nós vamos falar aqui de perfis com relação a rampas, né? Com relação a rampas. Vocês já devem estar habituados com esse conceito, então, de rampas. Então, nós vamos trabalhar analisando os perfis para vermos projetos de engenharia, projetos de arquitetura, né? A questão, então, de desníveis que existem entre os pontos do terreno. E a questão, então, de rampas, para que esses desníveis possam ser, então, adequadamente trabalhados. Nós podemos falar de rampas em edificações, podemos falar aqui o conceito de escadas, linhas de edificação rural, canais, encanamentos, estradas. Então, várias obras na engenharia, na arquitetura, elas envolvem esse conceito de rampas. E, em particular, uma particularidade que o perfil nos permite trabalhar é a questão do estudo dos serviços da terraplanagem. Então,
nós vamos falar aqui de cortes, nós vamos falar aqui de aterros, e o cálculo desses serviços de terraplanagem, o cálculo desses volumes de terraplanagem será obtido a partir do conceito dos perfis. A gente consegue distinguir dois tipos de perfil, né? Então, nós vamos colocar aqui para vocês os dois tipos que a gente consegue, o que a gente pode trabalhar com os perfis. O primeiro deles é o conceito de perfil longitudinal, né? O que é um perfil longitudinal? O perfil longitudinal é, então, uma linha que é determinada, então o perfil é determinado ao longo do perímetro de uma poligonal aberta ou fechada, ou ao longo do maior afastamento no caso de poligonais fechadas. Nessa imagem, essa imagem aqui da esquerda, se nós considerarmos aqui esta linha em azul como sendo, então, os limites de uma determinada propriedade, aqui o conceito de uma poligonal fechada, nós podemos ter o nosso perfil dito longitudinal sendo considerado aqui, ó, né? Se nós percorrermos, então, esses limites, essa poligonal, nós teríamos um perfil longitudinal associado ao perímetro da poligonal. No caso aqui, essa fechada. Ou uma outra particularidade que nós temos aqui com a nossa poligonal fechada, né? Qual que é o maior afastamento? O maior afastamento é essa distância que temos aqui. Então, nós vamos ver também que nós podemos gerar o conceito de perfil aqui ao longo do maior afastamento. Antes de mostrarmos o perfil aqui, vamos fazer uma referência a poligonais abertas, né? Então, nós temos aqui um arruamento. O arruamento, então, é característico de uma poligonal aberta, né? Se nós considerarmos aqui ao longo do arruamento, né, conforme eu estou seguindo aqui, né, com esse apontador aqui na tela, né, ao longo da minha poligonal aberta, eu também tenho o conceito de um perfil longitudinal. Caracterizando para vocês, numa poligonal fechada, ao longo do maior afastamento e numa poligonal aberta, como que seriam, então, os perfis, né? Nós teríamos aqui, ó, uma linha aqui, em geral, na posição média, né? Nós teríamos, então, uma linha aqui, o perfil seria gerado sobre esta diretriz aqui. E em uma poligonal aberta, o perfil seria gerado sobre esta diretriz aqui. Note que esse conceito, então, é de perfil longitudinal. Temos também o conceito chamado perfil transversal. Qual é o conceito do perfil transversal? Vejam, considerando aqui, ó, esta linha, né? Inclusive aqui com as estacas sendo colocadas aqui para a gente, nesta linha aqui eu teria o conceito do perfil longitudinal. O que é que chamamos de perfil transversal? É o perfil que é lançado perpendicularmente ao longitudinal. Então, se nós considerarmos, aqui eu tenho as estacas, né? Já aqui algumas linhas de referência, mas só para destacar para vocês, se nós fizermos, então, o levantamento com essas diretrizes aqui, nós teremos, então, o chamado perfil transversal. Ele é dito transversal porque ele é transversal ao perfil longitudinal. Em geral, o perfil longitudinal, ele abrange uma extensão maior e o perfil transversal abrange uma extensão menor, então.
Uma terminologia particular de obras lineares, de projeto de obras lineares, uma estrada, uma ferrovia, né, uma rodovia, né, que são obras que faz o maior sentido termos esse levantamento do perfil transversal. Nessas obras, o chamado perfil transversal também é denominado de seção transversal. Então, vocês podem tanto ouvir perfil transversal como seção transversal, fazendo referência a essas linhas, essas diretrizes aqui perpendicular ao longitudinal. Já vai aparecer por escrito, para vocês terem isso registrado na próxima transparência, mas só chamando a atenção de vocês aqui nesta imagem, né? Vejam aqui, ó, esta e esta, essas duas linhas aqui em particular. Nós temos um alinhamento aqui, um outro alinhamento aqui, um terceiro alinhamento aqui, e quando nós temos essas mudanças de direção, essas deflexões, que estão aparecendo para a gente aqui, né? O conceito de transversal, ele é associado à bissetriz do ângulo. Então, ó, isto e isto iguais, né? Então, a metade desse ângulo, a metade desse ângulo, então, a seção transversal, o perfil transversal, onde nós tivermos as mudanças de direção, é associada à bissetriz do ângulo. Como é que nós fazemos o levantamento, então, de um perfil? Levantamento do perfil é um levantamento altimétrico, mas já vimos, né, que os levantamentos altimétricos, eles têm uma base, eles têm uma referência da planimetria, uma distância associada, então, à planimetria. Então, seja em uma poligonal fechada, seja em uma poligonal aberta, aquelas linhas que nós indicamos para vocês de perfil, né? Nós vamos fazer um estaqueamento dessas linhas. Nós vamos definir pontos a serem levantados, os seus níveis, para que possamos, então, fazer o perfil. Os intervalos desse afastamento dos pontos que são levantados podem ser 5 metros, 10 metros, bem variado, né? 20 metros é o mais comum de afastamento entre pontos a serem levantados quando nós estivermos falando de obras lineares. Então, obras de saneamento, redes de água, efluentes, oleodutos, gasodutos, estradas do modo geral, arruamentos de um modo geral, o estaqueamento é de 20 metros. Fazemos, então, o levantamento altimétrico dessa linha, seja pelo nivelamento trigonométrico, seja pelo nivelamento geométrico, aonde nós vamos determinar, então, os desníveis. Quando falamos aqui em desníveis, podemos estar fazendo referência às diferenças de nível entre os pontos, ou mesmo aqui, né, o que é mais comum quando trabalhamos com o perfil, aquela questão de cotas ou altitudes dos pontos que foram levantados. Isto faz referência a perfil longitudinal, mas o mesmo conceito se aplica quando falamos, então, do perfil transversal, né, das nossas seções transversais. Aqui, com aquele detalhe que eu já fiz referência para vocês, da bissetriz do ângulo. No perfil transversal, podemos usar aquele mesmo critério de espaçamento dos pontos a ser levantados, 5 metros, 10 metros, 20 metros, né? Em geral, no perfil transversal, utiliza-se uma distância menor do que aquela do perfil longitudinal, né? Mas isso não é nenhuma regra. Também aqui nós vamos fazer o levantamento dessas linhas transversais
o nivelamento, né, dessas linhas transversais e vamos determinar todos os desníveis nessa linha. Pode ser diferença de nível, pode ser cota ou altitude, como anteriormente já foi mencionado para o longitudinal. Nós dissemos que o perfil é uma representação gráfica, mas em que há uma técnica envolvida para essa representação gráfica, diferente daquilo que nós fizemos com vocês anteriormente, e poderíamos colocar apenas o conceito de um croquis ilustrativo, né, das diferenças de nível que havia entre os pontos levantados nos nossos nivelamentos, né? Por que que aqui a gente associa uma técnica, né? Porque aqui nós vamos trabalhar em um sistema de eixos coordenados. Então, os nossos eixos coordenados, que são eixos ortogonais, o nosso x e o nosso y, eles serão utilizados, então, para que façamos essa representação gráfica. Nós vamos representar, então, em um sistema de eixos coordenados, um sistema de eixos ortogonais, o nosso levantamento que teria sido executado. O que nós vamos usar para esses eixos, para representar o nosso perfil? No eixo X, o eixo das abscissas, nós vamos lançar a questão das distâncias, as distâncias horizontais que existem entre os pontos levantados. Esses pontos levantados, vimos anteriormente, né, podemos estar associando a estacas de 5 em 5 metros, de 10 em 10 metros, de 20 em 20 metros. Então, no eixo do X, vamos lançar as distâncias horizontais. Uma escala apropriada. Com certeza, a escala que será utilizada, ela vai ser função da extensão que estaria sendo levantada, então, da extensão do nosso levantamento que foi executado, e também do interesse, né, que temos de representar com uma maior ou menor grandeza aquele nosso levantamento. Uma escala típica de desenho de perfil é 1:1000. Então, típico de escala para desenho de perfil seria aí 1:1000, né? Se eu considerar um loteamento, por exemplo, né, o arruamento de um loteamento, então, se nós formos desenhar o perfil das ruas desse loteamento, é usual que no eixo do X, né, as distâncias sejam lançadas nessa escala 1:1000. No eixo dos Y, o eixo das ordenadas. Aqui nós vamos lançar as cotas ou as altitudes dos valores que foram levantados. Então, cota ou altitude, isto é, estamos falando aqui de desníveis, né? Com relação àquilo que foi levantado. Aqui também se usa o termo de uma escala apropriada. O nosso perfil é um desenho em uma escala, escalas apropriadas, né? Só que aqui a gente pode distinguir 3 modos dessa escala de representação no eixo dos Y. Quais são esses 3 modos? Vejam aqui, ela está até em destaque, né? Porque esta consideração aqui, do chamado perfil elevado, é a forma mais usual de representarmos perfis associados às engenharias da Terra. Então, tudo aquilo que trabalha em cima das superfícies terrestres, o perfil é usualmente representado nesse conceito do chamado perfil elevado. Como é que é esse conceito de perfil elevado? Veja, se representamos o eixo do X na escala de 1:1000, nós poderemos usar, e em geral é essa proporção que se utiliza, 1:100 no eixo dos Y
como escala. 1 para 1000, 1 para 100, nós temos aqui no eixo do Y 10 vezes uma escala 10 vezes maior do que a escala no eixo do X. O que é esse artifício de usarmos, né, uma distorção aqui entre as escalas no eixo do X e no eixo do Y, 10 vezes escala maior no eixo do Y, chamado de perfil elevado? Isso daqui faz com que tenhamos um destaque maior para os desníveis que existem na superfície terrestre. Então, usando principalmente, né, em geral, essa proporção de 10 vezes aqui, a gente consegue melhor visualizar os desníveis que existem na superfície terrestre. Mas podemos também ter a escala do eixo do Y, a mesma escala do eixo do X. 1 para 1000 aqui, no nosso exemplo, 1 para 1000 aqui no eixo dos Y. Aqui faremos referência ao conceito chamado perfil natural. Quando tivermos desníveis extremamente significativos para serem representados em relação às distâncias horizontais, a gente pode usar o conceito chamado perfil rebaixado. Olhem aqui, ó, uma escala, aqui nesse exemplo, 1 para 2000, uma escala 2 vezes menor do que a escala em X, que era 1 para 1000. Então, nós estamos aqui provocando uma visualização com achatamento na vertical. Se tivermos que representar grandes desníveis, né, em uma curta distância, pode ser utilizado esse recurso do chamado perfil rebaixado. Então, em que se faz um achatamento da vertical para poder, às vezes, até caber no próprio desenho que estaria sendo executado. Vejam, quando fizermos o levantamento para a confecção do perfil, nós usamos, então, posições na horizontal. Podemos associar essas posições a estacas, 5 metros, 10 metros, 20 metros. Então, o que nós temos levantado são os pontos, a posição daqueles pontos. O perfil, ele é mais do que simplesmente esses pontos, porque o perfil, ele vai, então, gerar para a gente uma linha unindo todos esses pontos que foram os pontos definidores do nosso, dos nossos desníveis, tá certo? Então, nós vamos unir os pontos a partir de uma linha e o perfil será, então, essa linha, é a representação dessa linha. Um exemplo de perfil, né, seria aqui. E aqui vocês vão conseguir perceber como que é feita, então, a representação do perfil. Vejam, temos aqui 500, 501, 502, 503, 504, e uma informaçãozinha aqui, que ela acabou ficando cortada, né? Mas a gente consegue mesmo assim ler. Estamos falando aqui na escala horizontal, associada então ao eixo X, de estacas. Cada uma dessas estacas, que em geral estão espaçadas a cada 20 metros, representam para a gente uma extensão em metros. Então, uma distância horizontal, uma extensão em metros. Se nós considerarmos aqui 500, o início do nosso estaqueamento, nós teremos até aqui 20 metros, aqui mais 20 metros, aqui mais 20 metros, correto? E assim sucessivamente, estacas de 20 em 20 metros. Ou vocês até vão se habituar, né, a pensarem mesmo na posição aqui desses elementos em estacas. Bem, e o que nós temos aqui nessa escala, nesse eixo vertical? Esse eixo vertical é o eixo do Y.
aqui estão lançadas as cotas, né? Aqui estão lançadas, então, as cotas. 700, 701, 702, 703. Notem que tanto aqui como aqui nós temos escalas envolvidas nessa representação gráfica aqui. O que é o nosso perfil, né? Eu tenho aqui, ó, na estaca 500, o meu levantamento topográfico indicou que a cota daquele ponto era a cota 700. Eu tenho aqui um ponto, né? Ok, aqui, estaca 500, cota 700, eu tenho aqui esse ponto. Estaca 501, cota 702 e 600, aproximadamente. Eu tenho este ponto aqui. Eu tenho este ponto aqui na sequência. Eu tenho este ponto, este ponto, esse ponto. Então, se vocês observarem, o meu perfil, ele é gerado ponto a ponto. Este, e assim sucessivamente. Do mesmo modo, como nós já fizemos com vocês, no final da nossa parte 6, né, do nivelamento geométrico, aquela representação gráfica daqueles levantamentos, correto? Da mesma forma que já fizemos lá também, só para mostrar para vocês um croquis ilustrativo, né, da configuração daquele terreno que foi levantado, aqui também, veja, olha, uma linha, então, unindo esses pontos todos aqui. Então, o conceito do perfil não é só estaca, não é só cota, não é só o ponto. É a combinação desses elementos todos, gerando, então, esta representação gráfica aqui de como é o relevo daquilo que foi levantado. Um conceito importante que temos, né, a utilização do perfil, é porque nós podemos, quando falamos de perfil, nós podemos associar para vocês o conceito da chamada declividade, né? O conceito de declividade. Declividade é representada entre a superfície terrestre. Então, declividade é entre os pontos do terreno, pontos na superfície terrestre. Declividade, gradiente, né, é a relação entre pontos do terreno, declividade e gradiente entre pontos do terreno é a relação que há entre a distância vertical, aqui pode ser dV, aqui pode ser dN, diferença de nível, e a distância horizontal que há entre eles. Então, se vocês observarem aqui nessa figura, né, se nós tivermos este ponto, e se nós tivermos esse outro ponto aqui, na superfície terrestre, se eu considerar aqui, olha, diferença de nível, distância horizontal entre esses dois pontos na superfície terrestre, eu posso ter aqui, então, a declividade. Declividade pode ser expressa para a gente ou em porcentagem, em que eu pego a distância vertical, diferença de nível, divido pela distância horizontal, e para obter aqui em porcentagem, eu multiplico por 100. Então, divido diferença de nível por distância horizontal, multiplicando por 100, eu vou obter o valor da declividade, representamos aqui por esse D minúsculo, em porcentagem. Podemos também representar essa declividade em valores angulares. Como que eu vou, então, representar, como é que eu vou, então, calcular qual é o valor do ângulo da declividade? Aqui, ó, se eu fizer diferença de nível por distância horizontal,
esta proporção, né, cateto oposto, cateto adjacente, com relação a este ângulo aqui, este ângulo é o ângulo da declividade, ele é o arco tangente. Então, se eu fizer arco tangente de dN sobre dH, eu vou obter o valor da declividade em graus. Este ângulo aqui. Fica claro para a gente que eu estou fazendo aqui uma consideração, um cálculo entre este ponto e este ponto que aqui está. E a superfície terrestre, em geral, ela é irregular, correto? Como aqui está. Claro que fique, né? E quando eu considero este ponto e este ponto aqui, este cálculo e este cálculo, esses dois cálculos que estão feitos, eles, na realidade, representam para a gente uma consideração que estamos fazendo aqui uma média, né? Uma média desse ondulado que a gente tem aqui. Bem, então, isto está sendo mostrado aqui, pressupõe que estamos trabalhando em um triângulo retângulo em que aqui a hipotenusa, ela apresenta para a gente uma regularidade. Nós vamos mostrar para vocês já à frente, né, o conceito de linha de maior declividade de um terreno, né? O que é a linha de maior declividade em um terreno? Sim, é a linha que é apoiada no terreno, né, tendo como referência a superfície terrestre, em um determinado ponto. Então, a maior declividade está, sim, associada a um ponto, apresenta o seu declive máximo. Aqui nós temos esse conceito de máxima declividade, tanto aqui na literatura, né, um livro, Topografia Aplicada às Ciências Agrárias, né, que a gente tem algumas referências nessa parte do modelado terrestre para vocês, como aqui, uma classificação proposta pela Embrapa, né? Podemos até identificar rapidamente aquilo que aparece em um e outro, né? O conceito. Veja, Garcia e Piedade, eles colocam para a gente a declividade tanto em porcentagem como em graus, né? Então, um terreno que tem aí a sua declividade menor do que 3%, isso corresponde a um ângulo menor do que 1,7 graus, mostra para a gente uma declividade fraca. 3 a 6, moderada. 6 a 12, moderada a forte. Aqui, 20 a 40, muito forte. Então, também aqui, né, quando tivermos as declividades maior do que 40%, Garcia e Piedade indicam para a gente isso, uma declividade extremamente forte. A Embrapa, ela tem uma consideração um pouco diferente, né? Aqui no início, entre 0 e 3%, relevo plano, 3 a 8, suavemente ondulado, 8 a 20 ondulado, 20 a 45%, fortemente ondulado, montanhoso, e aqui uma declividade em porcentagem maior do que 75%, um relevo fortemente montanhoso. Essas são considerações, né, para nos dar uma ideia dessa questão de declividade no modelado terrestre. Uma imagem aqui para ilustrar para vocês, né, superfícies com várias declividades, né? Vocês conseguem identificar aqui uma superfície que tem uma declividade pequena, né? Daí que poderíamos indicar aqui
uma superfície com uma declividade pequena, né? Podemos associar a declividade pequena a essa região aqui. Onde é que nós podemos identificar uma superfície com uma declividade média, né? Pode ser aqui assim. Uma declividade um pouco mais forte. Pode ser aqui assim. Uma declividade mais forte ainda. Pode ser, então, aqui assim. Então, note que quando nós falamos de superfície, de terrenos, né? Nós podemos, sim, às vezes até devemos, né, fazer essa segmentação por trechos, né, trechos que apresentem uma mesma característica de declividade. Essa imagem, com certeza, é apenas ilustrativa para vocês poderem perceber, né, em cima daquele conceito de porcentagem ou de graus, né, o que estamos fazendo referência à declividade. Também nós temos esse modelo de superfície que está sendo mostrado aqui para vocês, né, gerado a partir daquela conceituação da Embrapa, né, em classes de declividade, né. Então, aqui, aquelas regiões em que vocês perceberem com esse verde um pouco mais escuro, nós temos aqui aquela declividade associada a um terreno mais plano, né? Seria essa região aqui assim, essa região aqui assim, né? Alguns trechos aqui com um terreno, uma declividade associada a um terreno mais plano. Esse verde mais claro um pouco, que a gente tem aqui, né? Ó, passando depois para esse marrom aqui, né? Esse marrom, esse que está com esse tom avermelhado aqui, né? Aqui, ó, marrom mais escuro. Aqui no topo do morro, voltando a ficar mais planificado, né? Aqui também a gente observa, né? Então, o topo do morro sendo representado por uma classe de declividade menor. Alguns de vocês, com certeza, vão precisar trabalhar um pouco mais com esse conceito aqui de declividade, né? Algumas disciplinas à frente que vocês tiverem vão exigir de vocês um pouco mais desse conceito de declividade. Também, quando nós falamos de perfil, e agora nós já vamos associar a um projeto que esteja sendo elaborado sobre a superfície terrestre, né? Nós vamos indicar para vocês aqui o conceito da chamada linha de grade, que é para a gente a nossa linha de projeto. O que nós temos de linha de grade ou linha de projeto em um perfil? Ela vai ser a representação gráfica daquilo que se pretende construir, né? Daquilo que se pretende construir. Nós podemos ter aquilo que se pretende construir em uma estrada, uma rede de água, um emissário, um oleoduto, um gasoduto, fazendo referência aqui às chamadas obras lineares, em que esse conceito de perfil ele é mais comum de vocês verem, né? Em geral, a nossa linha de grade, a nossa linha de projeto, ela acompanha o perfil, fazendo apenas algumas correções com relação à declividade, quando ela é muito acentuada, para oferecer alguma característica desejável ao projeto, né? Então, eu posso ter um conceito de rampa máxima. Então, o meu perfil, se ele, o perfil natural, dito natural, que é o perfil do terreno, associado, então, à declividade dele. Se a declividade for maior
do que aquela rampa máxima, pode haver necessidade de nós fazermos um trabalho, né, um projeto, para minimizarmos, então, aquela inclinação maior do que a máxima permitida. Quando a gente fala aqui de grade, nós chamamos de porcentagem de rampa a declividade que nós vamos ter, então, no nosso projeto. Porcentagem de rampa. Então, a gente prefere, em topografia, deixarmos o conceito de declividade para a parte da superfície, aquilo que seria o natural, para indicar aquilo que é o natural, ou representando aquelas feições naturais da superfície terrestre, e nós deixamos aqui o conceito de porcentagem de rampa, ou rampa simplesmente, aquilo que vai ser colocado no projeto. D seria a declividade, e aqui este I, em geral expresso em porcentagem, a nossa rampa de projeto. Eu disse para vocês, né, que a gente vai usar esse projeto para conformar a superfície terrestre de acordo com as nossas características desejáveis para o nosso projeto. Isso pode indicar para a gente aonde nós vamos ter que cortar, onde nós vamos ter que aterrar, né, os nossos elementos para conformar, então, essa superfície às nossas necessidades, né? Exemplos bastante comuns, vocês vão ver disso, principalmente em projetos de estradas, né? Em que a gente tem aí rampas máximas que os veículos conseguem vencer. Então, vocês vão ver muito esse conceito de ir, né, essa rampa em projetos de estradas. A gente também vai associar esse I em outros tipos de obras aqui. Quando nós falamos de declividade, em geral, não é associado o termo positivo ou negativo, né? Declividade, dependendo da posição em que nós estamos tendo como referência, podemos sim falar em aclive ou em declive, né, do terreno. Mas, em geral, nós associamos os termos positiva e negativa à nossa porcentagem de rampa apenas. Então, o nosso I, ele pode ser dito positivo quando nós estivermos no sentido do nosso caminhamento, indicando um aclive. Podemos falar a nossa rampa I negativa quando estivermos indicando no sentido do caminhamento um declive. Assim como a declividade, né, porque esta rampa ela é uma declividade, mas assim como a declividade, a nossa porcentagem de rampa, ela também será calculada pela relação entre os desníveis que há no terreno, entre dois pontos, e a distância que há entre eles. Então, nesta figura, nesta ilustração, nós temos aqui a fórmula, né, para cálculo, então, da porcentagem da nossa rampa, aqui chamada de I, aqui a porcentagem, diferença de nível sobre distância horizontal, para trabalharmos com porcentagem vezes 100. Notem, um sentido de caminhamento definido, aqui da esquerda para a direita. Se eu tiver 10 metros de diferença de nível, e a distância entre este ponto, este local, e este ponto, este local, foi de 100 metros, nós estamos com uma rampa de 10%. Então, 10 dividido por 100 vezes 100, isso nos dá 10%. Aqui, pelo sentido de deslocamento, isso aqui ela tem um sinal positivo, porque olha, daqui para cá estamos em um aclive. Observem, sentido de deslocamento
esquerda para a direita, sendo indicado aqui para a gente, da esquerda para a direita, os mesmos 10 metros de diferença de nível, os mesmos 100 metros de distância entre este ponto e este outro ponto aqui. Agora, a minha porcentagem de rampa, ela é de menos 10%. Por que menos 10%? Eu estou considerando aqui este valor com relação a este valor aqui. Como este valor ele é menor, a minha diferença de nível ela dá negativa, por isso o sinal negativo aqui do cálculo da minha porcentagem de rampa. Quando vocês olharem uma indicação de rampa com sinal negativo, estaremos falando em declive. Aqui estamos falando de 10 em 100, 10%, correto? Aqui pode ser 10 em 100, 10%, né? Preocupando apenas com o valor numérico da rampa. 10% significa em 100 metros, eu tenho 10 metros de desnível, correto? Ó, em 100 metros, 10 metros de desnível. Em 200 metros, 10%. Em 200 metros, quanto eu teria de desnível? Vale aqui a mesma proporção. Se em 100 eu tenho 10, em 200 eu vou ter 20. Em 250 eu vou ter quanto? 25. Em 85 eu vou ter quanto? 8,5. E se nós vamos falar muito com vocês em estacas. Em estacas, estaca de 20 metros. Qual é o desnível que eu tenho em 20 metros quando estivermos falando uma rampa de 10%? 2 metros. 2 metros de desnível. 10% aqui de rampa nesse exemplo. E se a rampa for de 6%? 6% significa que em 100 metros eu tenho 6 metros. Em 200 metros eu vou ter quanto? 12. Em 250, quanto eu vou ter? 15. Em 85, quantos metros? Quanto eu vou ter? 5,1 metros. Em 20 metros? Em 20 metros eu vou ter 1,2 metros. Então, vejam, quando falamos de porcentagem de rampa, né, podemos estar nos referindo a um determinado segmento, e esse segmento ele pode ser, então, prolongado, né, valores maiores do que aquele segmento, ou dentro daquele segmento. Bem, então, 2 exemplos para vocês aqui de valores numéricos associados, então, a extensões diversas aqui. Uma pergunta para vocês, né? Qual o ângulo de inclinação correspondente a uma rampa de 100%, né? Se nós olharmos aqui, ó, 10 metros, 100 metros, eu tenho uma rampa aqui de 10%. Isto daqui, esta rampa, ela está expressa para a gente em porcentagem. Em geral, projeto, usamos porcentagem e rampa. Mas uma questão, né, para vocês responderem para a gente, se nós estivermos falando de uma rampa, um I, igual a 100%, qual será o ângulo correspondente, né? Ó, aqui vocês fizerem tangente, né? Isto dividido por isto, isto dividido por isto, arco tangente, vocês vão achar esse ângulo aqui, correto? Esse ângulo aqui, né? A pergunta é, se a minha porcentagem de rampa, ela for aqui, associada, então, a uma rampa de 100%, qual é o ângulo?
Será que já deu tempo de vocês pensarem para poder responder essa pergunta? 100% de rampa equivale a um ângulo de 45 graus, né? 100% de rampa equivale a um ângulo de 45 graus. Ok, pessoal? Para vocês verem essa parte, né? Vocês considerarem aqui, para eu ter aqui 100%, né? Para eu ter aqui 100%, como eu vou multiplicar aqui por 100, dn sobre dh tem que dar 1, não é isso? dn sobre dh tem que dar 1 para que esse cálculo dê 100%. Então, se dn dividido por dh igual a 1, significa que o dn é igual ao dh. Então, 100 aqui, 100 aqui, esse ângulo, de fato, ele é igual a 45 graus. Um desenho, né? Uma representação gráfica de um perfil longitudinal em um projeto, né? Vocês têm aqui alguns elementos que foram destacados para vocês, né? Como nós já vimos, aqui na parte do horizontal, nós temos a distância horizontal ou estacas, né? Então, distância horizontal ou estacas associadas aqui à abscissa, ao eixo do X. Nós temos aqui, na vertical, cotas ou altitudes, né? Então, associadas ao eixo dos Y. As diferenças de nível que nós temos entre os pontos do terreno. Vocês observarem aqui esta linha, né? Um pouco mais irregular. E, ó, esta linha aqui está sendo indicada, então, como sendo a linha do terreno, né? Aqui do terreno, nós podemos falar, então, em declividade, né? Uma declividade maior, uma declividade menor, associada, então, à superfície daquilo que a gente chama de natural. E aqui, esta linha mais regular, né? Sendo, então, o nosso projeto, né? Essa linha aqui mais regular, sendo, então, o nosso projeto. Como isso daqui é um extrato de um projeto de estradas, né? Em que houve necessidade, nós estamos vendo aqui, né? Se a gente observar, ó, aqui eu tenho meu terreno aqui e meu projeto está passando aqui, ó, né? Eu tenho meu terreno aqui, meu projeto está passando aqui. Então, a consideração aqui é que essa declividade, elas são maiores do que aquela indicada para a movimentação de veículos. Então, se lançou aqui um grade, né? Então, o conceito do grade, que é aquilo que está sendo projetado com o I de rampa, né? Menos inclinado para poder, então, atender as necessidades dos veículos, né? Se vocês olharem, aqui até já tem, né, colocada para a gente, entre esse ponto e esse ponto aqui, uma curva, né? Uma curva de concordância entre esses grades que estão aqui, ó. Aqui já começa uma outra curva, né? Nesse sentido de cá. Vocês olham, terreno, projeto, terreno, projeto. E que a gente associa quando eu tenho o terreno em um nível mais alto do que estará o meu projeto. O que eu preciso executar aqui, nesta porção aqui, em que o meu terreno está acima do projeto? Aqui, terreno, aqui, projeto. O que será executado, o que precisa ser executado aqui nesta porção em que o meu terreno está abaixo do projeto? Aqui um aterro, né? Então, toda esta região
ela precisará ser, então, aterrada. E nessa daqui nós temos o conceito, então, de fazermos um chamado corte, né? Então, nós vamos precisar rebaixar esse nível aqui até este nível, que é o nível daquilo que estaria sendo projetado. Alguns exemplos numéricos de cálculo para a gente, né? Isso. No primeiro, pede-se que se determine a porcentagem de rampa entre dois pontos, sabendo que a cota do primeiro ponto é 471,37 metros e a cota do segundo ponto é 476,77 metros. Dada aqui também para a gente a distância horizontal que há entre eles, 207,70 metros. Note que estes dois valores vão definir para a gente a diferença de nível que há entre os dois pontos A e B. E este valor aqui é a distância horizontal, né? Quando falamos aqui A e B, estamos definindo um sentido de caminhamento. Então, eu faço o valor daquele ponto que está à frente, no caso é o B, né? AB, B à frente, menos o valor do A, eu tenho aqui a distância horizontal. Quando fazemos isto menos isso, eu vou obter 5,40 metros, dividido pelo 207,70. Estamos multiplicando aqui por 100, para a gente poder obter, então, o resultado desse cálculo em porcentagem. Então, se vocês fizerem isso na calculadora, vocês dividindo isto por isto daqui, esses dois, dividindo esse par aqui de valores, vocês vão encontrar 0,02599999, né? Ou seja, arredondando aqui para duas casas decimais, que é o normal de ser representado porcentagem de rampa, nós temos aqui 2,60%. Como isto está associado a um sinal positivo, porque isto menos isto, eu tenho 5,40 metros com um sinal positivo. Então, este I com sinal positivo indica que nós temos aclive de A para B. No segundo exemplo, para vocês, a gente está perguntando aqui qual deve ser a diferença de nível de um ponto B que está distante 250 metros de um ponto A, sabendo que o gradiente entre eles é de menos, veja, está indicado aqui o sinal negativo, é de menos 3,50%. Então, qual é a diferença de nível que eu tenho entre dois pontos, distantes entre si 250 metros, quando eu tenho um gradiente de menos 3,50 metros? Usando aquela mesma expressão, eu posso escrever que a diferença de nível é o DH vezes o I dividido por 100. É aquela mesma expressão do cálculo do I, né? Só que agora aqui o interesse meu é calcular a diferença de nível. Então, a diferença de nível é o DH vezes I dividido por 100. DH será 250, diferença de nível será o DH 250 vezes este valor aqui dividido por 100, menos 0,035, o que nos dá um resultado com o sinal de menos na frente, que isso aqui é negativo, menos 8,75 metros. 8,75 metros. Esse sinal negativo indica para a gente que nós temos de A para B um declive. Então, B está 8,75 metros abaixo do ponto A. Vejam que aqui
a gente tem, reforçando para vocês, aquele conceito de que a porcentagem, ela é uma proporção, né? Então, vejam, 2,60%. 2,60%, posso entender por 100? Por cento, posso entender por 100. Então, 2,60 metros em 100 metros. 5,40 metros em 207,70 metros. Olha aqui, né? Aqui. A minha porcentagem é menos 3,50. 8,75 metros, né, em 250 metros. Por quê? Porque eu tenho 3,50 metros em 100 metros, o que deu aqui 8,75 em 250 metros. Nós temos 2 exercícios para vocês na página 93 da apostila. Nós vamos fazer juntos aqui esse exercício, então, exercício de número 15, da página 93, ok? Esse exercício trata-se de uma rede de esgoto. Então, um projeto de uma rede de esgoto. Uma informação para a gente que estamos trabalhando aqui com estacas de 20 em 20 metros. Dadas as cotas do terreno nas estacas. Lembra-se daquele nivelamento que fizemos com vocês, nivelamento geométrico, né? Não são esses valores, né? Mas é como se tivéssemos feito no terreno aonde a nossa rede de esgoto vai ser construída. Então, aquele nivelamento geométrico e as cotas teriam sido calculadas, estão sendo apresentadas para a gente aqui. Então, 108,50, 106,60, 105,30. Consigo perceber aqui que o meu terreno, ele está caindo, né? Ele está em um declive, aqui, ó, da estaca 0 para a estaca 1, para a estaca 2, aqui para a estaca 3, continuou caindo aqui até a estaca 3, e aqui, ó, para a estaca 4 ele subiu, para a estaca 5 ele subiu, para a estaca 6 ele subiu, para a estaca 7 ele subiu. Então, nós temos um declive entre as estacas 0 e 3 e temos um aclive entre as estacas 3 e 7, correto? É isso que a gente consegue enxergar aqui pelos valores que nos foram dados. Se vocês talvez ainda podem estar com uma dificuldade de enxergar a partir dos valores numéricos, né, como seria a configuração do terreno, o que a gente fez para mostrar aqui para vocês, né? A gente fez aquela mesma representação gráfica, né? Aqui apenas ilustrativo de como é o terreno. Temos aqui, ó, as estacas dadas, 1, 2, tal, até a estaca 7, as cotas aqui a serem consideradas, os pontos sendo posicionados, né, com referência de estaca e a cota, ok? Então, o meu terreno, ele tem este caimento aqui, né, e tem este caimento aqui, né? Então, nessa superfície, né, será executada uma rede de esgoto. Vocês já ouviram falar em poço de inspeção? Vocês já ouviram falar em poço de visita? Poço de inspeção nós chamamos de PI, poço de visita nós chamamos de PV, né? E a gente colocou para vocês aqui como uma fonte, né, para uma definição do que são PI e PV. Só também aqui, né, não é nossa intenção na topografia mostrarmos para vocês o projeto da rede de esgoto, né? Vocês terão outras disciplinas associadas a isso, mas a gente vai usar aqui
esse conceito para podermos mostrar para vocês a utilização, então, de um perfil, né? Aqui, posto de inspeção é um dispositivo não visitável, porque visitável é o posto de visita, né? Mas que vai nos permitir a inspeção e a introdução de equipamentos de desobstrução e limpeza. Posto de visita já é, então, visitável, né? Através, então, de uma abertura apropriada para que possa entrar, então, uma pessoa nesse posto de visita, também destinado à execução de trabalhos de manutenção e inspeção da rede, né? Isso é a norma técnica da Sabesp. A gente pegou ela porque ela foi agora recentemente, né, editada. A gente achou interessante poder colocar aqui para vocês, né? Vejam, nós temos aqui essa configuração do terreno, né? Vamos imaginar trabalharmos com um poço de inspeção, né? Afinal de contas, né? Poço de visita, né? Fazer uma visita lá na rede do esgoto e tal, né? Vamos deixar, então, como um poço de inspeção. Onde é que vocês acham que a hora que eu tiver que executar uma obra com esta configuração aqui, onde é que vocês acham que eu devo colocar aqui um poço de inspeção? Onde é que vocês acham que seria importante eu colocar aqui um poço de inspeção? Com certeza, pessoal, no início da rede e no final da rede, certo? Então, o início e o final da rede, sempre vocês terão a instalação, a implantação de um posto de visita, um posto de inspeção. Com certeza, aqui na estaca 0 e aqui na estaca 7 teremos isso. Mais algum lugar que vocês acham que precisaríamos ter um posto de inspeção? Vocês vão ver isso, né, com muito mais propriedade pelos professores da área, mas a gente pode colocar para vocês como indicação, né, toda vez que vocês tiverem uma mudança na direção, uma mudança no alinhamento, uma deflexão, né, associada ao plano horizontal, eu tinha havido uma direção, tive lá um ângulo de deflexão entre os alinhamentos, como nós já vimos anteriormente com vocês, né? Ou, se nós estivermos olhando aqui, né, isso aqui é plano vertical, né? Estou enxergando aqui o plano vertical, né? A minha rede, ela vai cair aqui assim, ó. Minha rede, ela vai cair aqui assim, ó. Onde é que seria importante eu também ter um local para que eu possa introduzir equipamentos de desobstrução e limpeza, trabalhos de manutenção, trabalhos de inspeção? Com certeza, aqui, ó, né? Com certeza, aqui onde eu tenho esta mudança aqui do caimento, né? Do meu arruamento, na minha rua, ok? Então, também aqui nessa estaca 3, a gente pode ter a previsão de vamos trabalhar aqui, como eu disse, de um PI, né? Então, vocês têm no problema que serão implantados PIs na estaca 0, com esta cota aqui de fundo, na estaca 3, com essa cota aqui de fundo, e na estaca 7, com esta cota aqui de fundo. A cota de PI, de PIs, a cota de PV, é a cota do fundo da instalação. Para poder ilustrar para vocês, né, na obra depois de construída, o que a gente consegue enxergar, aquilo que está na superfície, né, apenas, então, um tampão, em geral, de ferro fundido, que vocês costumam ver, né? Normalmente, né, na rua, né, no leito carroçável, né, do arruamento, tá? Isso é o que a gente consegue perceber na superfície. Eles abriram aí os PIs para poder fazer uma inspeção na rede,
né? Mas o que a gente enxerga, aquilo que está para baixo da superfície, né? Eu tenho aqui a superfície, o que eu enxergo na superfície é esse tampão aqui, né? E a gente pode ter os PIs, né? Executados aqui com material pré-moldado, ou mesmo aqui, né, em alvenaria, né? Então, a rede ela corre aqui, ó, né? Corre aqui, ó. Corre aqui, né? A rede está correndo aqui nessa posição. Então, vejam, nós vamos considerar para esse probleminha que a cota do terreno será restabelecida, né, por esse nível aqui, onde tem a tampa, o tampão de ferro fundido, né, e o PI, a cota lá do projeto, como sendo esta cota aqui, a geratriz inferior, né, a geratriz inferior da nossa tubulação, correto? Comentei com vocês, né, disso geralmente estar na rua. No sistema aviário, é comum vocês terem a instalação de equipamentos públicos, né, mais ou menos com essa distribuição que está colocada aqui, ó, né? Vejam, tem o alinhamento da construção, tem aqui o passeio, né, tem aqui uma guia, o leito carroçável, a faixa carroçável, a guia, outro passeio, o alinhamento da construção, né? A gente pode ter essas estruturas aqui no passeio, ó, de um lado ou de outro, né? Ou na rua, no centro da rua, ou nos chamados terços da rua, né? No centro ou nos terços da rua. Lógico que a profundidade aqui na rua, a profundidade da nossa instalação tem que ser maior do que nos passeios, né? Até porque aqui nós temos a passagem dos veículos, né? Nos arruamentos, né? Aqui no passeio, eventualmente, alguém que entra só com o veículo, né, da rua para sua garagem, então aqui tolera-se uma profundidade menor. Um exemplo para vocês aqui de uma distribuição dessas instalações aí, que faz uma referência àquilo que nós vamos tratar nesse problema, né? Veja, aqui no centro da rua, em geral é assim, né? Aqui no centro da rua, a galeria de águas pluviais, a seta indica o sentido de escoamento. Então, olha, aqui cai para cá, cai para cá e cai para cá, né? Galeria de águas pluviais, né? E essas linhas aqui cheias, né? As redes de esgoto colocadas aqui no terço, né? No terço da rua, tá? O que nós estaríamos mostrando para vocês nessa oportunidade seria algo assemelhado com essa daqui, ó, né? Então, teria aqui a estaca 0, teria aqui a estaca 3, teria aqui a estaca 7, certo? Estaca 0, estaca 3, estaca 7, aqui, né? E olha a seta indicando caimento para cá, olha a seta indicando caimento para cá. Então, nós estaremos reproduzindo para vocês um probleminha como se fosse esta configuração que está sendo mostrada aqui. Então, vocês têm no enunciado do problema, esse exercício 15 da página 93, que vocês deverão desenhar em uma folha que a gente chama de folha padrão, que está na página 92. A gente vai reproduzir ela aqui para vocês. O perfil longitudinal do terreno, né, da rede de esgoto, com a escala horizontal 1 para 1000 e escala vertical 1 para 100. Esse par aqui é o que é comum nos nossos projetos, tá? Está sendo pedido que lancemos as cotas dos PIs, lembrando que a cota aqui do PI é a cota da tubulação, né? Não da superfície, sim da tubulação. Pedindo que calculemos as porcentagens de rampas entre as estacas 0 e 3. Note aqui um sentido de caminhamento definido, 0,3 e 7,3. Notem aqui também definido o sentido de caminhamento D7
para 3. Estão colocados esses sentidos aqui, que é o sentido do caimento da nossa rede, né? Nós vimos já que a nossa rede, ela cai da estaca 0 para a estaca 3 e ela cai da estaca 7 para a estaca 3. Como estão dadas apenas as estacas início, uma estaca intermediária, onde eu tenho a mudança da declividade do terreno, e aqui o final, há necessidade de nós calcularmos as cotas do projeto nas estacas intermediárias. Também já podemos falar alguma coisinha com vocês, né, de execução disso, né, não só projeto, mas execução disso, né. Então, nós estamos colocando para vocês aqui que a gente vai, para instalar essa rede de esgoto, abrir uma vala com 1 metro de largura, e a gente quer que vocês calculem o volume que deverá ser escavado nesse projeto. Vamos lá, pessoal? Eu vou tentar passar rapidamente, porque o processo aqui ele é repetitivo, né? E depois, se vocês tiverem algumas dúvidas, a gente tira nos nossos encontros, né? Esta é a folha padrão, né, que vocês terão ela na página 92. Eu vou sugerir, como vocês têm já na nossa apostila 2 exercícios, né, exercício 15 e 16 nessa página 93, que está o 15, que vocês reproduzam, né, essa folha para poder utilizar em outras oportunidades, né? Então, aqui nós temos uma linha, um campo aqui para a gente colocar o estaqueamento, aqui para escrevermos as cotas do terreno, aqui cota do projeto, aqui altura quando for de corte e aqui altura quando for de aterro, tá? É bastante simples, mas atende às nossas necessidades aqui. Aqui está colocado para a gente, vamos trabalhar então com o estaqueamento, e aqui está colocado para a gente que poderemos trabalhar então com cotas ou altitudes, né? Então, no eixo X, estacas, estaqueamento, no eixo Y, cotas, que é o caso do nosso problema. Vamos, inicialmente, desenhar aqui, então, a configuração do terreno, agora em escala, né? Agora vai ser um desenho técnico, né? Quais foram as estacas que foram dadas para o nosso desenho? Foi dada estaca, escala. Quais foram as escalas, né? Foram dadas para a gente utilizar no nosso desenho. Escala horizontal, 1 para 1000, escala vertical, 1 para 100. Então, vamos indicar aqui que a escala na horizontal será 1 para 1000 e a escala na vertical será 1 para 100. Se isso está na 1 para 1000, e vocês observarem esta folha, ela foi disponibilizada para vocês com cada espaçamento aqui, ó, desses, né, de 1 centímetro, ok? 1 centímetro aqui na horizontal. Também aqui, ó, na vertical, 1 centímetro. 1 centímetro na escala de 1 para 1000 equivale a quantos metros no real? Centímetro, 1 para 1000 equivale a 10 metros. Então, cada intervalo deste daqui representa no terreno 10 metros de distância. E na escala 1 para 100, 1 centímetro na escala 1 para 100. 1 centímetro na escala 1 para 100, 1 metro. Então, cada um desses intervalos aqui representa para a gente lá no terreno 1 metro. 1 para 1000, 1 para 100, notem que estamos aqui naquela relação de 10 vezes, né? Então, essa escala aqui, ela estará ampliando a visualização do nosso desenho em 10 vezes. Estamos trabalhando com o chamado perfil elevado. Posso colocar aqui, então, as escalas. Notem, é importante vocês observarem aqui qual é a faixa
que vocês vão trabalhar com essa parte das cotas. Por quê? Porque eu vou precisar representar nessa mesma folha não só o terreno, em que nós temos aí alturas, né, cotas, na faixa aqui de 105, 106, 108, como nós vamos precisar representar aqui o projeto, que é a rede, que é abaixo da superfície, que está na faixa aí, né, de cotas, 102, 103, 104, aqui, tá bem? Então, quando vocês forem fazer um desenho, vocês precisam se preocupar com o todo que deverá ser desenhado. No nosso caso, deveremos desenhar nesse campo aqui, não só o terreno, o perfil do terreno, como também o nosso projeto. Bem? E aqui as estacas, né? Então, o que está sendo feito aqui? Se cada intervalo desse tem 10 metros, o meu estaqueamento, ele abrange 2 intervalos, 20 metros, 20 metros, 20 metros, 20 metros, e assim sucessivamente. Vamos lá. Vocês, de posse da tabela com as cotas do terreno, né? Vamos fazer o quê? Vamos pegar para a estaca 0, que é essa posição aqui, né? Qual é a cota na estaca 0 do terreno? E vamos marcar um ponto, né? Bom, então, a cota do terreno na estaca 0 foi dada para a gente 108,50. Então, eu venho aqui, 108, 109, marcamos aqui a posição de 108,50. Estaca 1. Estaca 1 é 106,60. Marcamos lá a estaca 1. Estaca 2. Notem, vocês têm aqui a informação que está naquela tabela de cota do terreno, né? E a gente está posicionando, então, os pontos no nosso perfil, baseada nessa escala que temos aqui à esquerda. Certo assim? Então, isto que estamos visualizando são os pontos que foram levantados. Né? Devemos fazer a ligação desses pontos, então, tendo aí a configuração do terreno. O que vamos indicar agora aqui? Vamos indicar agora aqui as cotas dos nossos PIs, né? Cota do PI foram dadas na estaca 0, na estaca 3 e na estaca 7. Então, observem, por favor, na tabela, né, no enunciado, quais foram as cotas que foram dadas do nosso projeto. Aí vocês vão ver, né, que nós temos a estaca 0, o PI, foi indicado para a gente estaca cota 107 para ele. Na 3, aqui, né, foi indicado 102,80. E na 7, que foi indicado 107,70. Como foram indicadas só essas 3 posições, a gente assume que entre essas 3 posições nós temos um caimento constante. Tá? Ok? Assume-se esse caimento constante entre essas posições que foram dadas. Conhecemos, então, as cotas do terreno nas várias estacas e conhecemos as cotas dos PIs nas estacas 0, 3 e 7. Como é que nós vamos fazer aqui para determinarmos as cotas do nosso projeto nessas estacas intermediárias aqui, ó? Quanto é a cota do projeto na estaca 1? Quanto é a cota do projeto na estaca 2? 4, 5, 6? Quais são essas cotas do projeto nessas posições intermediárias que nós temos aqui? Vamos calcular isso.
Notem, aqui eu tenho, nesse sentido que está indicado pela seta, né, o sentido aí do caimento da nossa rede de esgoto, rede de esgoto, né, a céu aberto, que é chamada, então é o caimento natural, né? Então, esse primeiro segmento, entre as estacas 0 e 3, nós vamos chamar de trecho 1, nós teremos, então, uma rampa e 1. Neste outro segmento, entre 3 e 7, nós vamos chamar, então, de trecho 2 e teremos uma rampa e 2. Notem que aqui estamos indicando no sentido do caminhamento do efluente, né? Não no sentido do estaqueamento. Estamos indicando aqui no sentido do escoamento, né? Do efluente. Posso escrever que a minha rampa I1, em porcentagem, será a cota do ponto da frente, ó, I1, eu tenho aqui 0,3, correto? Então, vai ser a cota de 3 menos a cota de 0, dividida pela distância que eu tenho entre 0 e 3. Certo assim? A distância que eu tenho entre 0 e 3, eu tenho aqui 20, 40, 60 metros. E para eu achar aqui o C3 menos o C0, cota de 3 menos cota de 0, eu faço esta cota, né, menos essa cota daqui. Como eu quero isso em porcentagem, eu multiplico por 100. Com o mesmo raciocínio, a nossa rampa I2. Notem, no sentido do escoamento do efluente, nós estamos fazendo 3 menos 7, e a distância aqui, que dá 20, 40, 60, 80 metros aqui, multiplicando por 100. Nós temos esse 107, esse 102,80, esse 107,60, que são as cotas que foram dadas, e nós vamos ver que, então, nessa posição intermediária, para as estacas 1 e 2, a gente vai ter aqui a rampa I1, e entre 3 e 7, nós vamos ter, então, aqui a rampa I2. Fazendo os cálculos, cota de 3, 102,80, cota de 0, 107. Distância 60 metros. Isso menos isso, dividido por 60, multiplicado por 100, tá? Aqui na expressãozinha, não está colocando multiplicado por 100, mas como aqui está colocado em porcentagem, né, entendemos que está multiplicado por 100, menos 7%. Então, este caimento aqui, esta inclinação, equivale a menos 7%. Menos 7%, como nós vamos falar aqui estacas, a gente já está colocando para vocês, né? Menos 7%, e que 7%, 7 em 100, equivale a menos 1,40 a cada 20. Então, a cada estaca, eu terei um desnível de 1,40 m. O mesmo raciocínio, o I2, estamos fazendo este, né, 102,80, menos este 107,60. E essa distância, 80 metros. Menos 6%. Vejam, menos 6%, porque estamos considerando esse sentido de escoamento do efluente, tá? Se fôssemos considerar o sentido do estaqueamento, seria mais 6%. Estamos falando em menos, para podermos escrever para vocês aqui, que nesse sentido, né, o menos 6%, eu terei menos 1,20 m a cada 20 metros, né? Menos 1,20 m a cada 20 metros. Então, a minha rampa 1 é menos 7, a minha rampa 2 é menos 6.
São com esses valores agora que a gente vai trabalhar. Como é que nós vamos considerar, então, esse menos 6, esse menos 7? Nós vamos considerar, então, menos 1,40 e menos 1,20. Não é isso que foi calculado ali? Menos 1,40, menos 1,20? Então, vejam, onde é que eu estou? Eu estou aqui, né, na estaca 0, na cota 107. Se eu considerar a minha I1, vimos que é menos 1,40 m, e a minha, então aqui, da cota 107, né, da cota 107, nós vamos considerar aqui, estaca por estaca, menos 1,40 m. E nesse sentido daqui, né, aqui nós estamos falando do I2. Então, daqui para cá, estamos falando do I2, menos o I20. O que pode ser pensado, então, para mostrar para vocês como que calculamos isso, né? Eu vou partir aqui da cota 107, na estaca 0, e vou subtrair 1,40 m. Significa que eu vou fazer isso aqui, ó, né? Então, eu estou na 107 e vou subtrair 1,40 m. Agora, eu estou aqui, né? Acho esse ponto. Daqui, vou subtrair 1,40, acho esse ponto aqui. Vou subtrair 1,40, acho esse ponto aqui. Notem, por favor, que isto, menos isso, menos isso, menos isso, tem que bater com a cota aqui do nosso ponto na estaca 3, né? Tem que bater aqui. Como é que fica desse lado? Eu estou aqui, menos 1,20, eu acho esse ponto. Menos 1,20, eu acho esse ponto. Menos 1,20, eu acho esse ponto. E menos 1,20, eu acho esse ponto. Também, daqui para cá, obrigatoriamente, tem que bater com a cota aqui de chegada na estaca 3. Já anotamos aqui, se vocês olharem, 107 dada, cota dada do PI na estaca 0. Menos 1,40 m, 107 menos 1,40 m, 105,60. Menos 1,40 m, 104,20. Menos 1,40 m, 102,80. Que é a cota que foi dada do TI na estaca 3. Partimos daqui, né? 107,60. Menos 1,20. Menos 1,20. Menos 1,20. Menos 1,20. Ok? Então, trabalhamos nesse sentido e nesse sentido aqui. O sentido do escoamento do efluente. Notem que agora eu já conheço aqui as cotas do terreno, estaca por estaca, e agora eu conheço aqui as cotas do projeto, estaca por estaca. Correto isso? Como é que eu posso calcular qual é a diferença de nível que existe entre a superfície e a minha rede de efluentes? Como é que eu posso calcular isso? Basta eu fazer 108,50 menos 107, correto? Se eu fizer isso, eu vou achar, né? O que nós vamos considerar aqui não é corte, não é aterro, né? O que nós vamos considerar aqui, então, é a chamada profundidade da vala. Qual é a profundidade que eu vou precisar fazer a escavação da minha vala para implantar a nossa rede de esgoto? Bem, vamos considerar aqui nessa primeira estaca, 108,50 e 107. Qual vai ser a profundidade de vala aqui na estaca 0? Se eu fizer 108,50 menos 107, essa distância vertical aqui, ó, essa extensão aqui, quanto é? 1,50 m. Correto aqui, pessoal? 1,50 m. E nessa segunda estaca aqui, notem lá no desenho,
indicando para a gente qual é essa altura, e aqui o valor que estaria sendo calculado, 106,60 menos 105,60. Para essa estaca 2, lá indicando qual é a profundidade, e aqui o valor dela. E assim sucessivamente, para a estaca 3, para a estaca 4, para a estaca 5, para a estaca 6 e, finalmente, para a estaca 7. Então, em cada estaca, naquele lugar da estaca, nós teremos essas profundidades que a nossa vala deverá ser escavada. Certo aqui? Entenderam a profundidade de vala? Basta fazermos, então, a diferença entre terreno e projeto que a gente obtém a profundidade da vala. Vejam, quando eu for falar de volume de escavação, para cada par desses de profundidade de vala, por exemplo, aqui, olha, 1,50 m na estaca 0, 1 metro na estaca 1. Então, esta altura aqui é 1,50 m. Esta altura aqui é 1, correto? 1,50 m e 1, né? Como é que eu posso fazer para calcular volume? Bom, volume é tridimensional, né? Mas eu já tenho aqui uma primeira informação, né, no plano bidimensional, que é a área que eu tenho, né, que será escavada entre as estacas 0 e 1. O problema já me dá que a largura da vala vai ser de 1 metro. Então, se eu tenho aqui a área, e se eu multiplicar esta área por 1 metro de largura, eu vou obter este volume que aqui está. Como é que eu posso calcular a área dessa figura? O que eu conheço aqui? Notem, a distância entre a estaca 0 e a estaca 1, isso aqui é 20 metros. Correto? Essa distância aqui é 20 metros. Isto daqui é 1,50 m. Isto daqui é 1 metro. Isto é paralelo a isto. Então, esta figura que está sendo mostrada para vocês, ela pode ser associada a um trapézio, né? Ok? Posso fazer a média das bases, né, multiplicada pela altura. Então, para vocês depois poderem resgatar esse conceito, aquela figurinha azul lá reproduzida, aqui, né? Eu tenho 20 metros de distância entre uma estaca e outra, 1,5 metro, 1 metro, o que dá uma área de 25 metros quadrados. Se eu considerar a largura de 1 metro, eu tenho 25 metros cúbicos que serão escavados naquele primeiro segmento. O mesmo raciocínio daquele primeiro segmento, fazemos para esse segundo, para esse terceiro, quarto segmento, quinto, sexto, sétimo, tá? Então, nós teremos aí 7 segmentos que nós podemos calcular isoladamente. Então, quais são essas 7 áreas, né? Como é dada para a gente a mesma largura, basta multiplicarmos a soma dessas 7 áreas pela largura para a gente obter o volume que será, então, escavado. Notem, aqui eu vou abrir uma vala, né? Estamos enxergando aqui um perfil longitudinal, né, que vai ser trabalhado, terreno, esgoto. A gente vai abrir uma vala com essas profundidades que estão indicadas aqui, estaca por estaca. Abrir vala é isso que a gente está mostrando para vocês aqui, né? Aqui nós estaríamos, então, abrindo uma vala, né? Essa à direita aqui, uma vala sendo mostrada escorada, né? Para a gente, né? Uma reta escavadeira, vocês já devem conhecer, né? Esse equipamento, uma reta escavadeira, e aqui, né?
uma abertura de vala. A nossa vala está prevista com 1 metro de largura. Eu posso considerar, né? Então, se vocês fizerem esse cálculo, 1 metro de largura com aquela área daqueles 7 segmentos, vocês deverão encontrar aqui, então, o volume a ser escavado de 192 metros cúbicos, tá? Para execução dessa rede de esgoto. Então, o volume de 192 metros cúbicos de escavação desse volume de abertura de vala. Ok. O problema nosso, ele pararia por aí, né? Nós teríamos já respondido isso, mas a gente só gostaria de poder sugerir para vocês, né? Um pouquinho mais, tá? Temos aqui 2 vídeos, né? De abertura de vala, mostrando para a gente a abertura de vala. Esse primeiro aqui, ele é interessante, que mostra, né, o conceito de uma competição entre equipamentos da mesma empresa, que é a Volvo, né, uma empresa fabricante de equipamentos para a construção civil, né? Então, eles têm aqui um conceito de mostrar para a gente equipamentos trabalhando, né? E eles são 2 equipamentos competindo em termos de produção com uma reta escavadeira, né? O que a gente gostaria, aliás, essa observação aqui, né, foi um conhecido que fez para a gente, né? E que, de fato, os 2 equipamentos que estão sendo mostrados no vídeo, eles são mais rápidos, né? Na abertura da vala. Só que reparem, por favor, a questão de como o material ele foi depositado, né? Se vocês olharem, vou voltar aqui na figura da abertura da vala, né? Notem, olha aqui, ó, o material está sendo aberto e depositado aqui, certo? Ó, essa distância aqui. Olha, o material está sendo aberto e depositado aqui, ó. Olha onde que o material está sendo depositado, né? Então, essa técnica aqui de execução, ela não está correta de acordo com as normas. Por quê? Porque esse material depositado, ele está colocando uma sobrecarga aqui muito próxima, né, da parede dessa vala. Se isso daqui ficar um volume maior, olha aqui o volume, né, que isso aqui está ficando. Imaginou o peso desse material, peso dessa terra aqui, exatamente aqui nessa lateral? É isso que a gente está chamando a atenção de vocês nesse texto que foi colocado aqui. E esse segundo vídeo que a gente está sugerindo para vocês assistirem mostra um equipamento que já existe, né, desde os anos, pelo menos, anos 1970, né? Então, esse tipo de equipamento que vocês vão assistir aqui, já existe desde os anos 1970. Então, ele não é um equipamento, uma concepção moderna, né? Mas vejam como que trabalha um equipamento desse tipo aqui. Assista esses 2 vídeos, por favor, para depois podermos comentar alguma coisa sobre isso. E para nós finalizarmos, então, né? Nós temos aqui a superfície, temos aqui os nossos PIs, né, colocados aqui nas estacas 0, 3 e 7. Temos aqui as nossas redes, né, sendo, então, executadas aqui, né, as nossas redes. E uma questão, né, que é interessante, né? Ó, o efluente, o esgoto, cai daqui para cá. O esgoto cai daqui para cá, né? E quando chega aqui, o que é que acontece com o esgoto aqui, caindo daqui para cá, caindo daqui para cá? O que que acontece com o esgoto quando ele chega aqui, nesse PI, né? Então, só resgatando aquilo que mostramos para vocês, né? Ó, cai daqui para cá,
cai daqui para cá, que é a mesma situação que a gente tem aqui, e existe, então, a saída nesse outro segmento aqui, né? Então, aqui teríamos uma saída nessa posição. Ok, pessoal? Muito obrigado. Peço desculpas por ter alongado essa apresentação. É que a gente achou interessante poder colocar todo o assunto de perfil para vocês em uma única aula, né? Então, a próxima gravação, a gente já vai começar a falar com vocês sobre o modelado terrestre, curvas de nível, tá bem? Então, muito obrigado. Assistam, tirem as dúvidas nos nossos encontros, né? Espero que vocês possam, então, aproveitar isso que foi apresentado aqui. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade.